Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí para mais uma live da Assiste Vida, nesse quadro nosso aqui de teleorientação na prática, onde hoje a gente vem receber uma convidada mais do que especial, uma pessoa querida a nós aqui na Assiste Vida. E nós vamos falar de um tema que é um tema que particularmente me conectou ao home care, que é o cuidados paliativos. E aí a gente vem ter a honra de ter nossa convidada especial hoje aqui, Tatiana Maíta, para poder fazer esse momento especial aqui conosco. Eu vou aceitar aqui o pedido dela para a gente começar nosso bate-papo. Que legal. Ela deve estar chegando aí, sejam todos bem-vindos. Estou vendo aqui um tanto de gente conhecida, pessoas assim que gostam de Tati, que tem a ligação forte com cuidados paliativos, conosco aqui. Tati está entrando aí, pessoal, para a gente iniciar. Aí eu vou deixar que ela fale um pouquinho mais depois a respeito dela, se apresentar. E aí a gente tem a condição de estar desenvolvendo esse tema aqui, que é um tema tão importante para todos nós. Tá chegando aí. Já temos aqui 42 pessoas na live, legal. Pessoal, convidem, aproveitem, cliquem nesse aviãozinho que está aí embaixo, convidem amigos, porque a gente vem tratar de um tema que dificilmente a gente vê as pessoas abordando, principalmente numa live assim no Instagram, né? A gente vem falando de cuidados paliativos, teleorientação na prática. Deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu, porque Tati não conseguiu entrar. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Tenho aqui uns pedidos, mas eu não estou conseguindo clicar aqui. Pronto, aqui novamente. Vou aceitar aqui novamente, para ver se agora ela consegue entrar na live. Pois é, já temos aqui. Ai, agora eu consegui, tá? Eu tava Beleza. tentando entrar. Pronto, beleza. É, Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo Tudo bem, Tati. direitinho? Estou ouvindo bem. Seja bem-vinda aí nesse momento especial aqui Ai, da Assista Vida. obrigada. Já é um momento assim esperado, né, das pessoas. A quarta-feira já ficou com um dia de praxe assim para a gente falar de assuntos associados ao home care, assuntos associados à saúde, né, falar da Assiste Vida, falar do cuidado. E hoje a gente tem a honra de lhe receber aqui. Eu quero que você se apresente, que você fale seu nome, idade, se quiser, como sempre eu falo assim para as pessoas, principalmente para as mulheres, né? E o que faz. A Tá, palavra é sua, Tati. tá bom. Então, né, o meu nome é Tatiana, Tatiana Maíta, né? Todo mundo me conhece como Tati. Eu sou fisioterapeuta de formação, né, há 23 anos, né? Então, tenho 23 anos na área atuando como Minha fisioterapeuta. idade, rapaz. Só... Mas veja só, toma vergonha. Então, eu tenho 46 anos, Tássia. 46 anos, não parece, né? Então, dá pra ver. A cor da pele ajuda, né, gente? Então, eu atuo, né? Atuei bastante tempo na assistência como fisioterapeuta. Depois eu me encantei também pela docência, né? Entrei nessa área do ensino, na área acadêmica. E é uma área também que me encanta muito, né? Essa coisa de dar aula, assim, uma coisa que move minha alma. Eu comecei na Assiste, né, inicialmente coordenando o serviço de fisioterapia, fazia a coordenação da fisioterapia, e eu estou na Assiste desde que o projeto Assiste Vida existe, né? Então, desde que a Assiste começou, desde 2009. E trabalhei muito tempo nessa questão da supervisão da fisioterapia, e comecei a me encantar pelo trabalho, né, pelos cuidados paliativos, né, e engraçado, quem me apresentou inicialmente os cuidados paliativos foi Manu Alencar, doutora Manu Alencar.
E aí, na época, a gente tinha uma equipe, né, que começava a trabalhar e tinha um olhar nesse sentido. Foi na época que também Silvinha começou, chegou na FISH, Silvinha médica. Aline Sintra, né, uma assistente social, paliativista, né, ativista mesmo, também estava na Duas pessoas FISH. assim que eu gosto um tanto, as duas. E aí elas me apresentaram esse mundo, né, dos cuidados paliativos. E aí eu fiz a formação, e eu fiz a formação em cuidados paliativos em 2016, e grande parte da equipe da Assiste, que hoje atua na Comissão de Cuidados Paliativos, fez a formação junto. Então, a gente teve a oportunidade de fazer a formação em cuidados paliativos juntos, né? Então, eu, Silvinha, que é médica, doutora Paty Moura, que é médica também, Dani, psicóloga. Então, a gente tinha uma equipe, né, grande fazendo a formação em cuidados paliativos. E depois que a gente fez a formação, o que estava latente na gente, não, a gente precisa organizar, estruturar melhor, né, dar mais consistência, forma ao nosso trabalho em cuidados paliativos na Assiste Vida. E aí nasceu a comissão, né? Então, a comissão de cuidados paliativos nasceu na Assiste Vida em 2016, tá? E de lá para cá a gente vem, né, dando corpo, dando volume, dando forma E a esse crescendo trabalho. cada vez mais e mudando o pensamento dos cuidados paliativos dentro da empresa e fora da empresa também, né? Que faz parte da Isso, nossa missão aí. E Tati, assim, isso. esse momento nosso aqui é um momento que a gente tem, a Assiste Vida tem, a gente chama de vídeo orientação na prática, porque a gente não só traz orientações e conteúdos para profissionais de saúde, mas aqui tem familiares de pacientes, tem Sim, prestadores de serviço, tem, às vezes, sim. pacientes nossos que nos assistem aqui. E então a Ai, gente hoje tá, se tem família, viu? Minha família tá aqui vendo, meus amigos estão aqui, divulguei para todo mundo. O presidente da empresa botou uma meta que a gente tinha que bombar uma live. Ô, família, amigo, tá primo, tá bombando todo mundo a aqui. live aí. E Assiste Temos Vida trabalhou, você viu? O pessoal da Assiste Vida trabalhou divulgando nossa live de hoje, tá? Mas o conteúdo também é um conteúdo especial. A convidada é mais do que especial e auxilia bastante também, né, nessa É experiência que tão a gente legal. está tendo aí. A gente vendo o pessoal entrando aqui, né? Aí eu tô vendo assim, minhas amigas de faculdade, tô vendo minhas amigas da formação no Instituto Jungiano, né? Que eu tenho uma formação em psicologia analítica, minhas amigas do grupo de São bruxaria, dois, viu? Eu também. minhas amigas do grupo de bruxaria, o grupo de bruxaria é o grupo das práticas integrativas, o grupo da aromaterapia, da cromo, tá todo mundo entrando aí, ó, que legal, Legal, adorei. legal, legal. Sejam todos bem-vindos, viu, pessoal? Fique à É, vontade para meu interagir marido, ó, conosco aqui. Essa live só tem horário para começar, não tem horário para terminar, ixi, viu? O então Instagram, vamos. o Instagram fecha com 1 hora, mas a depender do ânimo de vocês, a gente reabre isso aqui, viu? Sem dificuldade Sim. nenhuma para a gente fazer isso. Viu? Ô, Tati, Ó, já meus que a gente. ex-alunos também, viu? Não posso aqui. Muito jeito de ex-aluno aqui presente. Legal, legal. Tati, já que hoje é mais uma coisa assim de orientação, vou começar pelo básico, que eu vou Pelo lhe básico, perguntar vamos assim, lá. o que é cuidados paliativos, né? Essa palavra assim que às vezes a gente fala que as pessoas de home care tratam a respeito desse assunto, falam a respeito desse assunto. Algumas pessoas questionam se é uma especialidade, se não é uma especialidade. Então, o que é Sim. cuidados paliativos? Fale para nós aí. Tá. Assim, antes de falar, entrar, assim, eu tô falando, tô me sentindo meio capenga, porque quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente sempre fala em equipe, né? E eu sei que a comissão tá toda aí presente, mas, assim, primeiro, né, e eles sempre contribuem nas falas, então, assim, tô me sentindo capenga hoje sem o povo do meu lado, viu? Mas, assim, o que é cuidados paliativos? Tá, os cuidados paliativos é uma abordagem, né? É uma abordagem para pacientes que têm doenças graves ou incuráveis e que ameaçam a vida deles, né? E essa abordagem, ela vai estar relacionada muito, assim, a minimizar e prevenir, se possível, o sofrimento. E não só o sofrimento físico, mas o sofrimento psíquico, emocional e espiritual. Né? Foi uma das primeiras vertentes da Organização Mundial de Saúde que colocou o cuidado aos aspectos espirituais do paciente dentro desse contexto da abordagem da saúde de forma bem consistente e sistematizada. Então, é uma forma de cuidar do paciente. Né? Então, e tem pilares muito consistentes, né? O pilar do respeito à autonomia do paciente, de uma comunicação feita com muito cuidado, né? De controlar os sintomas que o paciente apresenta impecavelmente. A gente entende que se os sintomas
físicos eles estão controlados de forma, né, de forma adequada, aí abre-se o espaço para a gente cuidar das questões psíquicas, sociais, espirituais, elas ganham uma dimensão maior. Então, o cuidado paliativo é esse tipo de abordagem, né? Que cuida desses pacientes e das suas famílias, né? Então, tem esse adendo importantíssimo, ele não é o cuidado só para o paciente, ele também cuida da família, né? Porque toda vez que a gente tem um paciente com uma doença, a doença ela gera uma crise, né? E a crise ela se estende à família inteira, né? Então, quando a gente tem uma pessoa doente em casa, a família toda está sofrendo junto. Então, esse tipo de abordagem que cuida desses pacientes e dessas famílias, e, né, pacientes que têm essas doenças graves ou incuráveis que estão ameaçando a vida deles. Foi Fantástico. claro? Para mim foi claríssimo, claríssimo em relação a isso, né? E aí você falou uma coisa assim que é extremamente importante, né? Que a Organização Mundial de Saúde abriu o leque, né, do conceito de saúde para as questões espirituais. E aí a gente Sim. lá tem o conceito, né, de saúde, o bem-estar biopsicossocial e espiritual, né? E não a ausência de doença, né? E não é meramente a ausência de doença. E aí o que a gente vê mais nessa área de cuidados paliativos e que eu acho que nós que trabalhamos com home care e você que trabalha de perto aí nessa área de cuidados paliativos, acompanhando os pacientes, é que às vezes a gente vê as pessoas estão com uma doença, né? Mas que tem uma finitude, tem um momento de paz, de bem-estar. E que tem um momento, às vezes, de terminalidade, de finitude, né? Com saúde. Porque se dentro desse conceito é um bem-estar bio, psico, social e espiritual, e se a gente controla os sintomas, a gente está controlando o bio, né? E se a gente faz toda essa abordagem que dá a paz, a tranquilidade, né? Cobre os aspectos sociais e também a gente tem todo um apoio espiritual para isso, a gente vê pacientes que fazem esse momento, atravessam esse momento aí na tranquilidade, né? Então, É, quando é que vocês, como equipe, veem claramente assim que é o momento de cuidar com esses pensamentos de cuidados paliativos? Tássio, assim, a Organização Mundial de Saúde, ela estima, assim, que hoje mais de 14 milhões de pessoas no mundo estão precisando de cuidados paliativos, né, diante dos critérios de elegibilidade para cuidados paliativos. E que só um quinto dessas pessoas, né, vão ter acesso a serviços de saúde. E menos de um terço dessas vão ter acesso a equipes de cuidados paliativos. Então, a gente está falando de uma demanda enormemente reprimida. Primeiro porque cuidado paliativo não se faz sozinho, só se faz em equipe. Só se faz em equipe. Porque para a gente entender o ser humano e cuidar de todas as dimensões, ninguém é capaz de cuidar de todas essas dimensões sozinhos. Então a gente precisa de uma equipe. E uma coisa importantíssima é assim, às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu trabalho com paciente oncológico há tanto tempo, então eu já sou paliativista. Né? Então, acha que por trabalhar com esse perfil já é paliativista naturalmente. E tem toda uma formação técnica, né? Um embasamento técnico consistente para cuidar de pacientes que estão passando por esse momento, né? Então, o que a gente está dizendo, assim, quando é que a gente precisaria começar? Era o ideal, o melhor dos mundos, era no momento que o paciente tivesse um diagnóstico de uma doença grave. Aí a gente entra naquela fase inicial, a fase de diagnóstico. Por que seria o melhor dos mundos? É porque ali a gente começa a fazer a conexão com o paciente, a gente começa a conhecer a biografia dele, os valores dele, o que, é que de fato importa, porque à medida que a doença for avançando e a perspectiva de cura não se concretiza, aí a gente conhece o que é importante, o que é valoroso para ele, o que de fato dá sentido à sua vida, e aí toda a abordagem é feita dentro desse contexto. A nossa realidade não é essa. Hoje a gente recebe os pacientes, a equipe de cuidados paliativos recebe os pacientes, muito entrando naquela fase mais avançada de doença, quando a cura já ficou claro que a cura não era possível. Então, às vezes, a gente tem que fazer um trabalho de correr para entender da biografia, dos valores, que era um trabalho que a gente podia fazer com mais calma, a gente não, às vezes não tem esse tempo. Né? Então, assim, é muito importante que as pessoas entendam que cuidado paliativo não é apenas para quem está morrendo, né? Cuidado paliativo não é para quem está nos últimos dias de vida. A gente ouve assim, Tato,
de não ter mais nada para fazer. Não tem mais nada para fazer, então chama o povo lá do cuidado paliativo. Aí, só aí já tem conceitos horrorosos envolvidos, né? Porque quando uma pessoa está entrando na finitude, tem muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer, né? Então, assim, é ao contrário. É quando a gente cola na família, quando a gente cola no doente e acompanha aquilo ali minuciosamente dia a dia. Mas antes disso, né, o que a gente preconiza, se eu posso sintetizar para você, é assim, uma frase de uma professora da gente lá do curso de formação em cuidados paliativos, a professora Goretti, ela falava assim, olha, quando o doente não pode ficar bom, ele precisa ficar bem. Ele precisa ficar bem. Então, o trabalho da gente é mantê-lo bem, com qualidade de vida, para que todas essas questões que dão sentido para a vida dele possam ser moduladas ali, entrar ali no contexto do dia a dia da vida daquele paciente. Entende? É o confortar sempre, né, Tati? Sempre. Sim, Confortar sempre. sim. O que você falou aí, a gente faz uma leitura assim também claramente que quem precisa às vezes mais de cuidados paliativos é o próprio profissional de saúde, porque às vezes Ah, na hora que ele indica os cuidados paliativos, a gente vê que já passou do momento do time ideal da sim, indicação dos sim. cuidados paliativos. É sempre válido, claro, né? Mas a gente teria a condição de estar indicando mais precocemente, né? E a gente às vezes já conversou, né, em inúmeros momentos que eu acho que cuidados paliativos é abordagem para qualquer doença crônica desde o início. Qualquer doença que a pessoa desenvolva desde o início crônica. E a gente pode ir ampliando até mais, né? É um aprender a viver e um aprender a morrer constante, que se a gente tivesse condição de estar trabalhando esses aspectos filosóficos desde da tenra infância, né, essas questões espirituais que são extremamente importantes, né, eu acho que auxiliaria bastante nesse momento, né? Culturalmente a gente não tem esse Não hábito de tem. falar. Ao contrário, né? Ai, fala que esse negócio é mórbido, bate na boca, bate na madeira 3 vezes, como se a gente não falasse sobre isso, sobre morte, sobre finitude, ela não chegaria. Né? Se a gente não falasse, ela não chegasse, estava tudo certo. Mas ela vai chegar. A gente planeja a troca do carro, a gente planeja o casamento, a gente planeja a formatura, a gente planeja um monte de coisa que a gente não sabe que vai acontecer. Mas a única coisa que a gente sabe que vai acontecer, a gente não quer falar sobre, né? Então, a gente não foi educado para isso. É muito da nossa cultura ocidental, né? E isso a gente precisa. E hoje a gente vê que existe um movimento para a gente reavaliar isso. Porque, de fato, a morte, ela faz parte do processo. É inevitável, não tem como. Né? Não, a gente não vai ficar para semente, né? E como disse Silvinha, não vai, infelizmente. Então, de algum jeito a gente tem que se preparar para esse momento, né? E uma clareza que eu acho assim importante para todos nós termos é o seguinte, porque muita gente vê, e talvez isso tenha a questão do preconceito, né? Vê muito assim como a morte o antagônico da vida, né? E que na Sim, realidade a morte é antagônica não da vida, mas sim do nascimento. Porque a sim. gente já vê tantas situações, quantas pessoas que já se foram, que já morreram, estão vivas aí no mundo, na sociedade, né? Dentro de uma família, num legado que deixa para a família, num legado que deixa para o mundo, né? Então, assim, a vida, ela vai muito além do que esse momento aí da morte. Então, se a gente E, tivesse e, um pouco essa clareza, eu acho que auxiliaria bastante na e aceitação, na percepção das pessoas. tá, O que você tem um você outro acha? polo. E tem um outro polo desse aspecto que você trouxe, que também é muito importante. Né? Do ponto de vista simbólico, né? Vou usar agora meus conceitos junguianos, do ponto de vista simbólico, adentrar no mundo de Hades, né? Na mitologia grega, Hades é o deus da morte, enquanto Thanatos, na mitologia, é a personificação da morte, né? Hades, esse deus da mitologia grega, ele é o deus do mundo da morte. E dentro da psicologia analítica, dentro desse contexto simbólico, entrar no mundo de Hades é entrar nas suas questões do inconsciente, naqueles tesouros da alma, naquilo que você nunca trabalhou muito, que você nunca vivenciou muito. Então, quando a gente se depara com a finitude, a gente se depara, quando a gente, na iminência de entrar no mundo de Hades, a gente também tem que lidar com essas questões mais profundas que a gente não deu conta de tratar delas a vida inteira. E não é só o paciente que entra, a família entra e quem cuida entra.
Porque quando a gente lida com a finitude do outro, isso mexe com a nossa própria finitude. Você se coloca ali naquele lugar e você fala, meu Deus, será que eu vou passar por essas mesmas situações? Então, assim, Exato. quando a gente enxerga isso como uma possibilidade de autoconhecimento, de trabalhar essas questões, a gente tem muito a ganhar. Né? E às vezes tem gente que pergunta, não sei como é que você trabalha com isso, tão mórbido. Não é, não é, é um aprendizado e uma valoração da vida diariamente. Né? A gente começa a aprender o que de fato é essencial e o que de fato é importante. É importante, Entendeu? exatamente. Eu lembro, Paty, que quando eu entrei na faculdade de medicina, nos primeiros semestres, assim, eu fui fazer um trabalho em comunidade. E aí o professor de epidemiologia passou um trabalho para a gente buscar desenvolver o que era o conceito de saúde. E a gente foi na comunidade, né? E tinha uma senhorazinha de 94 anos, mais ou menos, e a gente foi entrevistar e perguntar a ela o que era saúde. Aí ela respondeu assim: saúde é vida, vida bem vivida. E aí, o que eu te pergunto, né? Na sua experiência prática de lidar com essas questões de vida o tempo todo com as pessoas, você percebe, porque eu já percebi isso muito na minha prática, que quem soube viver sabe morrer? Eu vejo, Tati, e assim, não é só assim quem soube viver, porque o que é o saber viver tem várias dimensões, né? Mas o que a gente está vendo, assim, que a gente acompanha na comissão muito, é assim, naquelas famílias onde o amor profundo, ele é uma alicerce estrutural daquela família, né? Essas questões dolorosas, que são profundamente dolorosas, vivenciar esse processo, né, de perder alguém que se ama, vivenciar. E o processo do morrer, ele é muito solitário para quem está morrendo. Ele é muito difícil, né? A gente vê isso. Muitas vezes o indivíduo se volta totalmente para dentro e as pessoas que estão ali querendo cuidar têm dificuldade, porque ele está nesse mundo de AIDS, ele entrou nesse mundo, né? E o que a gente vê é que quando tem um amor muito profundo, quando tem vínculos muito fortes, tudo isso, eles passam por isso de uma maneira diferente. Né? Quando tem muito conflito, quando as situações ainda não estão muito resolvidas, quando há pendências emocionais, pendências psíquicas, o processo ele se torna muito mais doloroso. Isso a gente vê claramente também. Quanto mais Claramente. flores a pessoa plantou, mais flores a pessoa vem colher, né? Naquele momento. Então, Isso, se isso, teve isso, isso. esse momento aí, mais pessoas vão estar do lado, né? Mais apoio vem estar, mais tranquilidade também vem estar. Ô, Tati, e o que é que muda quando o profissional de saúde e o paciente, eles começam a pensar com a perspectiva de cuidados paliativos? O que é que muda na relação do cuidado? O que é que muda? Tá, eu vejo assim que para o profissional de saúde, como a gente discute muito em equipe, né? A equipe de cuidados paliativos da CIST se reúne semanalmente e a gente discute o caso clínico, a gente monta aquele plano de cuidado e a gente compartilha esse plano de cuidado com a família. Para o profissional, eu vejo assim, Tássio, para trabalhar com cuidado paliativo, a Ana Cláudia Quintana Arantes também, que é uma paliativista super famosa, ela também, né, ela fala disso, né? O profissional que trabalha com cuidado paliativo, ele precisa ter disponibilidade, não é nem disponibilidade, porque não é uma disponibilidade de agenda, é uma disposição, é um espaço interno que você cria que te permite se envolver profundamente com aquela história do outro, né? E não é todo mundo que tem esse perfil, não é todo mundo que está disposto a isso. Então, isso é um dado muito importante, né? Então, assim, as pessoas que trabalham com cuidados paliativos, elas têm essa característica de ter uma disponibilidade, uma disposição interna para entrar nesse contexto, né? E nas famílias, tá? Eu vejo o seguinte, a gente faz aquelas reuniões familiares, a gente discute o plano de cuidados, a gente vai pontuando a família, a cada vez que o quadro clínico vai mudando, a gente vai compartilhando aquelas questões com a família, e assim, com relação à família, a gente também discutiu isso na reunião da comissão essa semana. Nem sempre você apresentar à família o percurso, conhecer esse percurso é muito diferente de fazer o trajeto, né? E por mais que a gente vá preparando,
é muito doloroso, né, para a família viver todo esse processo, né? E o que eu acho de bem diferente no cuidado paliativo é que quanto mais vai ficando difícil para a família, mais a gente gruda na família, né? Eu vou pedir licença, porque ela já me autorizou para falar do pai de Thaís, né, que faleceu tem 15 dias ontem, né, que Thaís é psicóloga da CIS, e o pai dela foi acompanhado pela Comissão de Cuidados Paliativos, e, e assim, eu me lembro que nos últimos dias de vida dele, a gente falava com Thaís todo dia. A gente falava com ela todo dia. Porque quanto mais difícil vai ficando, mais perto a gente tem que ficar, né, daquela família, daquele paciente. E é o contraponto que a gente vê, às vezes, para quem ainda não entendeu, né, a questão. Às vezes a gente vê assim, o paciente de cuidado paliativo é o último a tomar banho no hospital, é o último a fazer o curativo, é o que fica lá no cantinho, né? E é justamente ao contrário. Porque como esse processo é muito doloroso, a gente precisa estar muito perto, Exato. sabe? Então, eu acho que é essa a grande diferença. E você vê também, Tati, por exemplo, que é, o pensar do cuidados paliativos, eu vejo que às vezes deveria ser o pensar de todo cuidado, de todo paciente, né? Porque é um respeito pela autonomia, que a gente não vê normalmente, né, em outros cuidados, né? É um respeito pela subjetividade do outro, é um respeito pelo tempo do outro, é um respeito pela finitude, é um respeito pelo acaso, é um respeito, né, e um reconhecimento pela fatalidade das coisas também. Sim, Então, sim. eu vejo que isso é aplicável em diversas outras patologias, em diversos outros, vamos dizer assim, outras maneiras de cuidar, né? Fácil. O pessoal, né, quando a gente está discutindo e assim, a gente vê a empolgação e a motivação, o engajamento da Comissão de Cuidados Paliativos, quem trabalha, é porque dentro do contexto do cuidado paliativo, Fácil, sabe aquilo que você estudou para fazer na faculdade, aquele seu idealismo estudantil, ele está presente no cuidado paliativo. É aquele cuidado centrado na pessoa, né? Como a gente diz, né? A gente não, Hipócrates diz, né? A gente cuida da pessoa que tem a doença, não é da doença que a gente cuida. E isso faz toda a diferença. E é um trabalho também, é Quando trabalhoso, não porque é cuida do muito exame, né? artesanal. Quando não É, cuida do exame, né? isso, e é muito artesanal, e é um trabalho muito artesanal, porque é aquela costurinha ali dia a dia, e o olhar de cada um importa, o olhar do médico importa, o olhar da assistente social importa, o olhar da psicologia, da nutricionista. Então, quando a gente senta para discutir aquele caso, e aí cada um vai falando, né, da sua perspectiva, olhando, cada um contribui de uma forma diferente para a gente entender minimamente a complexidade que é aquele ser humano que a gente está cuidando, né? Com a responsabilidade de cuidar. E a gente tem um entendimento claríssimo, assim, né? Que quem está no fim de vida não pode perder tempo, a gente não pode gastar o tempo dele com futilidade. O tempo dele é muito precioso. Então, a gente não vai entrar no atendimento para falar bobagem, a gente vai entrar lá reverenciando aquele tempo que ele tem. Então, isso é muito precioso, né? Então, assim, é muita honra cuidar de alguém nesse contexto. Então, a gente entende isso, né? Eu vejo isso muito claramente na comissão, sabe? Excelente, Tati, excelente ver você expressar isso dessa maneira, que é o que todos nós desejamos em qualquer tipo de cuidado, né? E principalmente um momento tão delicado, que é o momento da finitude, da gente poder dar essa atenção, esse cuidado, né? Com esse olhar, com esse respeito, conforme Leonardo falou aí, Thaís também falou que vocês estiveram presentes aí a todo momento, né? Trouxe aqui, eu senti esse cuidado Uhum. centrado em meu pai, né? Isso aí é a essência do cuidar, né? É a essência da assistir vida, né, esse foco no outro, né, de cuidar da pessoa, cuidar do ser humano que está ali, entender ele diante de toda a sua complexidade. E aí está o ponto justamente que eu quero chegar da nossa live, do nosso título da live, né? Que é cuidados paliativos, conectando-se com a vida que há no outro. O que é, Tati, esse conectar-se com a vida que há no outro? Tássio, é assim, quando a gente se conecta, assim, é quando. Eu vou te dar um outro exemplo, né? Porque dentro do contexto do exemplo é sempre mais fácil.
a gente, né, assim, faz parte do cuidado paliativo, por exemplo, faz parte do cuidado paliativo acompanhar o paciente, né, durante todo o seu processo de doença, e se ele, né, eventualmente venha a falecer, a gente ainda cuida da família, a gente leva um tempo cuidando dessa família, né? Então, eu vou te dizer um exemplo de conectar. É, ontem, né, falando de Thais de novo, que Thais é um exemplo vivo que a gente pode falar, porque ela nos permitiu, né, falar dela claramente aqui, né, ela deu essa autorização, a gente fez a visita pós-óbito para o pai de Thais. Então, a equipe, ela visita a família do paciente depois que o paciente falece. E a gente estava muito preocupado, né, com essa visita, porque, poxa, gente, em tempos de pandemia, como é que a gente leva a equipe toda para casa de Thaís? Não pode, né? E aí a gente, poxa, vamos fazer essa visita pós-óbito, como a gente já vem fazendo desde que a pandemia iniciou, vamos fazer essa visita pós-óbito virtualmente. Mas, pô, como é que a gente vai fazer uma visita pós-óbito virtualmente? E o abraço de Thaís, o abraço da mãe dela, o abraço aos irmãos dela. Tá bom, é o que se tem para hoje, vamos tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Tá, foi, juro para você, uma das visitas pós-óbitos mais emocionantes que a gente já fez na nossa vida. Foi lindo, foi muito bonito, né? Então, o que conecta a nossa disposição genuína, sincera de cuidar daquela família, muito sincera de cuidar daquela família. Eu olhava no Zoom, né, nos quadradinhos do Zoom, Silvinha quase dentro do celular, Patimoura, médica, quase dentro do celular, Fernanda, né, que é enfermeira, o Aislan, enfermeiro, eles estavam dentro do celular. A postura corporal deles dizia, estou aqui, estou presente, sabe? E assim, o pai da Thay, ele era muito fã, né, de Roberto Carlos. E a gente sabia que ele gostava muito de Roberto Carlos, né? Então a gente ouviu juntos, né? A comissão e a família, a gente ouviu juntos uma música de Roberto Carlos. Ai, meu Deus, qual foi aquela? Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim, Além de sinto você bem fisioterapeuta, perto né? de mim, outra vez. Paliativista, Vou fazer. cantora também, ó. Pois é, vou me lançar nesse mesmo. E a gente ouviu essa música junto, e aí a gente fez aquela escuta cuidadosa da família, né? Ouvimos eles falando do processo, ai, aquele agradecimento emocionado, ai, chega me emocionando, vou chorar de novo, que a gente acabou a visita pós-óbito aos prantos, né? A gente conversando no grupo da avaliação, gente, ainda tô chorando. Tem uma hora que a gente acabou a visita e eu ainda tô chorando, né? Mas é tão sincero, é tão de verdade, é tão genuíno essa conexão, porque pra gente, de fato, importa, né? E isso é muito legal, porque a gente fala assim, nosso propósito é cuidar de pessoas, não é de mentira, né? É de verdade mesmo. E quando a gente saiu da live com o pai de Thay deve estar chorando de novo, tadinho. Né? E a comissão toda também, porque foi muito emocionante. E quando a gente saiu, a gente falou assim, gente, não tem dinheiro no mundo. Que país que a gente vivencia aqui, né? Que a gente vive esse sentimento de verdade de estar ali podendo cuidar do outro ali, né? Então, é isso que conecta. Não precisa explicar, né? A gente vai exemplificando e aí você entende, né? É isso que conecta, Tássia, sabe? Porque é bom cuidar de pessoas. Tati, eu falo lá na Assiste assim que a equipe que é mais bem remunerada na Assiste Vida é a equipe que trabalha com cuidados paliativos, porque vocês, além do financeiro que todos ganham, né, que todos recebem lá, vocês ganham um algo a mais, assim, com uma frequência muito maior que os outros, justamente porque vocês abrem o coração, Sim, abrem para essa conexão, entendeu? Com o outro. sim, E que é possível, sim, independente de estar em cuidados paliativos, mas que é possível ser feito por qualquer profissional da área de saúde, de qualquer local, que é se abrir para essa escuta, né? E para abrir para a é, escuta do outro, né? Para abrir para a escuta do outro, né? Vocês desenvolvem muito a escuta de si, né, Tati? Fale um pouquinho a respeito disso. assim, ó, Tássio, a gente já aprendeu, a gente vai aprendendo as coisas, né? No cuidados paliativos, a gente vai aprendendo, e a gente vai aprendendo em equipe, a gente vai aprendendo acertando, a gente vai aprendendo errando. Porque nem sempre é tudo muito bonito e maravilhoso, né? Hoje mesmo a gente teve um exemplo, a gente está com um paciente grave, uma perspectiva, assim, de
mudança de quadro muito, muito severa nas próximas 48 horas. Aí a gente faz contato com a família, olha, a gente precisa se reunir, a gente precisa definir plano terapêutico, e é uma coisa que precisa ser definida nas próximas 48 horas, porque está havendo uma mudança importante de quadro clínico. Aí a família assim, olha, muito obrigada, mas a gente vai se reunir aqui e depois a gente diz para vocês o que a gente definiu. E a gente, poxa, a gente queria compartilhar, dividir junto com vocês, e eles não quiseram. E não é porque eles não quiseram que a gente não vai continuar cuidando deles. Você está entendendo? Porque a gente tem que cuidar respeitando o jeito que o outro quer ser cuidado, respeitando a forma que o outro quer ser cuidado. E isso também a gente aprendeu a duras penas, né? Quando o nosso valor não é entendido pelo outro, né? E a gente tem que respeitar o valor do outro, né? E cuidar dele dentro do que é importante para ele, não para mim. Eu jamais faria daquela forma, mas tem que respeitar, porque é o jeito que aquela família está conduzindo esse contexto, essa situação, né? Então a gente está aprendendo, né? A gente vem aprendendo isso ao longo desses anos trabalhando com esse contexto, sabe? E o respeito vem justamente pela escuta, né, Tati? Essa escuta do outro, né? Não só a escuta do que está sendo dito, mas do que não está sendo dito, né? Da linguagem corporal. Então, vocês É, desenvolvem tudo isso com a prática, né? Evidentemente, tem todo um background próprio, né? De cada um que tem afinidade por essa área, por estar trabalhando com isso, mas tem também a prática, né? O se colocar no lugar do outro e se escutar também, né? Aprender a se escutar, não é isso? uma coisa que a gente aprendeu, né, é que, por exemplo, o autocuidado é fundamental, né? A equipe se reúne sistematicamente para os momentos de autocuidado. Individualmente, cada um tem a sua forma de se cuidar, a sua terapia, né? O que cada um gosta. Mas a gente também já aprendeu que esse momentinho juntos, ele é muito importante, né? Nos momentos de autocuidado, que a gente abre o coração e às vezes sai um segredo muito, muito importante de alguém ali da equipe, aquilo une a gente de um jeito, Tássio, né? Que agora eu conheço a fragilidade do meu colega, eu entendo porque em alguns momentos ele age daquele jeito, e eu não posso jamais usar a fragilidade dele contra ele. Quando eu vejo ele no momento de fragilidade, ele é meu colega, ele é da minha equipe, eu vou correr para dar suporte. E a gente já viu isso acontecer várias vezes. Porque a gente não é perfeito, todo mundo tem seus pontos de fragilidade. O que a gente fica tentando é para puxar os nossos pontos fortes mais para cima, né? E cada vez mais para cima. Né? E quando um da equipe vê o outro num momento de dificuldade, todo mundo vai correr para dar uma mão ali, dar uma ajuda, porque sabe de onde vem aquilo, sabe o tamanho e a profundidade dessa questão e dessa dor. E isso também fortalece muito o trabalho de equipe, sabe? Eu acho que a gente fala assim que trabalhar na comissão hoje é um privilégio para a gente, né? Porque todo mundo é muito engajado nesse trabalho. Então, isso é muito bom, né? Muito bom. Ô, Tati, e o que é que vocês têm feito, assim? O que é que a comissão tem feito para poder multiplicar isso, principalmente dentro da Assiste Vida? Como é que tem sido esse trabalho aí? Com os profissionais que não fizeram a especialização, não fizeram a formação, como é que tem sido isso dentro da Assiste Vida? Dentro da CIS, tá? Se a gente tem um núcleo assim como se fosse um núcleo de educação permanente mesmo, né? E a gente desenvolve os programas de treinamento e formação de equipe com toda a comissão envolvida. Toda a comissão produz o conteúdo e parte dessa comissão, da comissão, está mais envolvida com a divulgação e os treinamentos propriamente dito. E o que é mais importante, né, que a gente precisa entender, é que quando a gente fala de cuidado paliativo, como um dos pilares mais importantes do cuidado paliativo é a comunicação, e para se comunicar bem, aí que está o plug. É o jeito que eu me comunico, que eu me relaciono. Então, não é só comunicar, porque a comunicação tem relação direta com o relacionamento interpessoal. Então, por exemplo, hoje está aqui, que eu já vi várias passando aqui, a equipe do suporte operacional da Assiste Vida. A equipe do suporte está fazendo um programa com a Comissão de Cuidados Paliativos de Desenvolvimento Humano que vai durar 4 meses. Então, a gente tem encontros sistemáticos para falar de comunicação, de autocuidado, de inteligência emocional, de interrelacionamento. E, assim, é uma equipe, tá? Se você precisa ver, a nossa equipe de suporte operacional é uma equipe fantástica.
Então, assim, a gente vai conhecendo as pessoas. Olha a Claudinha ali botando um coraçãozinho, que é a líder, né? Dessa equipe. Então, a gente vai conhecendo, assim, as pessoas e a gente vai ajudando e se desenvolvendo junto com elas, né? Porque tudo é um aprendizado. Então, a gente tenta colocar, né? Parecendo um polvinho, assim, braços e tentáculos para todos os lados da empresa, tentando, porque é da cultura. A gente já entendeu que isso é a cultura organizacional, é esse o sentido dela, né? Esse é o elemento essencial do cuidado. Né? E se a gente dissemina isso, todo mundo tem a ganhar, né? Exato, e além dos treinamentos técnicos também, né, Tati? Do Muitos. controle de, né, do controle de sintomas, né, que são feitos, respiratórios, náusea, dor. Ô, Tati, Controle. como é que tem... Pode Aí, continuar. desculpe, nesse contexto Covid, então, a gente teve que fazer muito treinamento nesse sentido, né? A dispneia é um sintoma muito importante, a falta de ar é um sintoma muito importante, né? Nesse contexto de pandemia. E toda a equipe tinha que estar preparada para isso, né? E toda a equipe, né? Porque, né, por exemplo, Dani, que é a nossa psicóloga, Dani vai na casa de um paciente, quando está com dispneia, ela é a primeira a olhar se tem algum medicamento lá. E ela fala, mas a gente sabe que para padrão ouro de dispneia é morfina, e não é morfina assim necessária, é morfina sistemática, de 4 em 4 horas, cadê? Né? E é capaz de olhar e falar assim, poxa, ele é nefropata, ele não pode usar morfina. Então, o trabalho, ele acaba sendo, assim como Silvinha, Paty, Adriano, que são médicos, quando vão na casa do paciente, eles ficam atentos à postura, ao posicionamento no leito do paciente, que teoricamente era uma coisa da equipe de física e da enfermagem. Então, quando a equipe é treinada de verdade, todo mundo tem esse olhar congruente, né, e essa coisa da inter e transdisciplinaridade funcionam melhor. Porque, tá, se a gente também já aprendeu uma coisa, ter uma equipe multiprofissional não garante o atendimento multidimensional que o paciente precisa, se essa equipe não estiver alinhada e não conversar. Você entende? Entendo, claro, isso é essencial, porque só ocorre o trabalho multiprofissional, multidimensional, né, transdisciplinar, conforme você trouxe aí para nós, se houver comunicação, né? Tem que ter a Só. troca, tem que ter troca, tem que ter essa conexão não só com o paciente, mas a conexão entre os profissionais também de saúde, é extremamente importante. Ô, Tati, em Isso. relação a esse momento que nós estamos atravessando aí de pandemia, como é que tem sido, às vezes, a relação, né? A questão da empatia, a conexão com a família, a comunicação com a família? Como é que a telemedicina tem auxiliado nisso aí? Dentro do cuidado paliativo, né, antes do momento pandemia, a gente tinha muita resistência a fazer treinamentos que não fossem presenciais, né, a gente tem a unidade de Itabuna, né, a unidade Feira, e a gente sempre queria ir para as unidades para fazer os treinamentos, e com a pandemia a gente não podia, tinha que ser virtualmente, e foi virtualmente, né, e aí a gente começou a aprender que o elemento, né, o elemento tecnológico, ele pode ser um aliado muito importante. Para você ter uma ideia, o nosso número de reuniões familiares mais que dobrou pós-pandemia. Né? A gente tinha dificuldade de fazer reuniões familiares, né? Essa semana a gente fez, essas 2 semanas a gente fez uma reunião com o paciente, né? A familiar do paciente, um filho, 2 filhos nos Estados Unidos, o outro familiar aqui, e a gente conseguiu alinhar um plano de cuidado direitinho. Essa semana a gente teve uma outra reunião, uma filha em Seabra, outra filha em Vitória da Conquista, outra filha em Dias d'Ávila, e a gente conseguiu. Então a gente começou a aprender, e a gente não usava muito elemento virtual, achando que sempre tinha que ter o olho no olho, que tinha que ter o abraço no final, e que isso afastaria. E a gente está vendo que não é assim, Cássio. Né? Isso surpreendeu a gente muito positivamente, né? De que a telemedicina, a possibilidade de usar a virtualização, ela não afastou como a gente temia, ao contrário, ela aproximou mais. Né? Então, por exemplo, nessas visitas que a gente faz pós-óbito, e um membro da equipe, porque como é que a gente ia fazer para levar 8 pessoas na casa do paciente numa visita pós-óbito? E com a telemedicina, com a possibilidade, né, a gente de virtualizar, a gente conseguiu, sem perder a essência, sem perder a presença, sem perder, assim, um afeto genuíno envolvido ali, né? Você vê que mesmo assim tem conexão, né? Não tem
o toque Tem. físico, mas a gente tem condição de gerar a conexão. E veio para ficar, né, Tati? Você acha É. que Ah, isso é com que é... certeza. Com certeza, Tássia, assim, nunca mais a gente vai deixar de fazer reuniões familiares rapidamente, assim, olha, se você tem, né, hoje, 19 horas, tem uma horinha, a gente consegue reunir a equipe, só mandar um link, então isso não vai se perder mais, isso é um ganho que vai ficar nesse sentido, né, se tem coisa boa para a gente dizer nesse momento de pandemia que a gente aprendeu, isso foi um ganho, né, eu a acho gente não mais pode dizer que não. fantástico é que é a capacidade que essas ferramentas estão proporcionando para que seja possível unir as famílias num momento como esse. Você falou, né? Famílias distantes, um nos Estados Unidos e tal. E aí todos participam do momento de decisão, todos têm Sim. condição de estar opinando, de estar compreendendo, entendendo. E isso minimiza também os conflitos familiares, né, Tati? E assim, tá, o que a gente vê é que nas famílias, quando a gente faz essas reuniões familiares, a importância de uma reunião familiar, né, para alinhar um plano de cuidado, para estabelecer uma diretiva antecipada de vontade, para saber exatamente o que, que o paciente gostaria que fosse feito no momento que tivesse uma intercorrência, uma dificuldade, a importância disso, porque a gente percebe no contexto das famílias, assim, nem sempre aquele familiar que cuida é o que toma a decisão. E às vezes, quando a gente encontra muito ele na casa, a gente encontra muito com esse que cuida. Mas E não comunica mais necessariamente com ele, né? E não sabe e como não ele passa para o outro, né? o que a gente Quem chama toma de a decisão. o decision maker, né? Aquele que toma as decisões. E aí essa pessoa que cuida, ela fica muito preocupada, mas eu preciso, né? Porque esse meu irmão, essa minha irmã, essa pessoa que, né, ela precisa ser envolvida, porque eu fico aqui tomando conta todo dia, eu penso assim, mas eu preciso saber se os outros também pensam. E às vezes essa linguagem entre os familiares, ela não é assim tão fluida, né? A gente às vezes né, às vezes são irmãos, mas isso às vezes não é fácil de acontecer, essa comunicação. E às vezes quando a gente liga assim, vamos fazer uma reunião familiar, aí ela fala assim, você avisa seus irmãos, aí a família fala assim, você se incomoda de você convidar, então você vê que eles nos envolvem nesse cuidado, eles precisam do nosso apoio nesse cuidado, né? Então isso a gente já aprendeu também que articular, fazer essa costura é nosso papel. É nosso papel, é nossa responsabilidade dentro desse contexto, entendeu? Excelente, Tati. Ô, Tati, antes de eu fazer mais algumas perguntas para você, eu quero aproveitar que a gente está com uma boa audiência aqui, que você fale Sim. a respeito de um webinar especial de cuidados paliativos, mais um daqueles especiais que a Assistir Vida está promovendo, que vem ser no final desse mês. Anuncie aí para o pessoal para a gente fazer essa chamada. Sim, sim, gente. Então a gente vai ter uma presença ilustríssima aqui no webinar na Assiste Vida, né? Pedir para todo mundo ficar atento às nossas redes sociais, né? A gente vai trazer uma referência, né, nos cuidados paliativos no país, que é um enfermeiro, o nome dele é Alexandre Ernesto Silva. Então, Alexandre, ele é mestre e doutor em cuidados paliativos, né? Professor da UFMG, trabalha em cuidados paliativos em comunidades carentes, em comunidades, né? Ele trabalha na Rosquinha, né? Então, ele vai falar de cuidados paliativos na atenção domiciliar, né? E ele vai falar assim, cuidados paliativos na atenção domiciliar, o que de fato importa. Então, é um bate-papo com a Comissão de Cuidados Paliativos, não vai ser aquela aula ele passando o PowerPoint, é uma conversa, né? E a gente espera muito a presença de todo mundo e a interação de todo mundo, as perguntas de todo mundo, para a gente desenvolver essa conversa. Então, a gente acha que vai ser um momento muito especial, essa conversa com o Alexandre no dia 26 de agosto, às 20 horas. Excelente. Eu estou assim ansioso. Vocês falam tanto dele assim e do trabalho que ele realiza que eu realmente eu não tive a oportunidade ainda de ouvi-lo falar, de conhecê-lo e com certeza estarei lá presente. Tati, Sim, essa live que é do nosso quadro de teleorientação na prática, eu vou encerrar realmente com 1 hora, tá? Porque a gente vai sim, deixar depois no YouTube gravada e quando fica cortado, para depois a gente botar um segundo momento no YouTube, não fica tão legal assim. Então, como o pessoal pediu aqui para deixar gravada, a gente vai estar divulgando depois no YouTube. Ela fica também no IGTV, mas a gente também vai divulgar no YouTube. E aí eu quero aproveitar esses pouquinhos minutos que a gente tem para você trazer assim uma mensagem de vida que você pode deixar aí para
para a nossa audiência, para os profissionais de saúde que estão aqui, os familiares, seus alunos, né? Nossos amigos. Sim, minha família, minhas primas, as É, amigas, né? pois é, E exatamente. a equipe Assiste Vida, viu? A equipe Assiste Vida tá aqui, em peso, amei. É, poxa, Tati, uma mensagem. Deixa eu. Tati mandou o script antes, era para ter pensado nessa mensagem com antecedência. Eu mandei o Deixa eu. script de 4 perguntas e fiz De quase quatro 15, perguntas. né? Aqui para você. É, vamos de Cicely Saunders, né? A Cicely Saunders, ela é a precursora dos cuidados paliativos, uma das precursoras do cuidado paliativo no mundo ocidental, e ela tem frases lindíssimas, né? Então, se é para a gente encerrar de forma bonita, vamos usar uma referência bonita, né? A Cicely Saunders, ela fala assim, olha, Tássia, que o mais importante não é a gente ter mais dias de vida, o mais importante é sempre ter mais vida nos dias que a gente tem. E isso é a essência. Se a gente entender isso, a gente vai muito bem na vida e no que mais vier pela frente, né? Então, o mais importante não é ter muito, mais dias de vida. O mais importante é ter mais vida nos dias que a gente tem. E o mundo e a história mostra isso, né, Tati? Que muitas pessoas que estão vivos até hoje foi porque fizeram seus dias mais vivos, né? E às vezes nem viveram tanto, né? Porque cumpriram É, sua missão, né? E deixaram o seu legado aí presente para nós, né? E eu lembro quando você fala assim, é a arte do presente, né? A gente viver o tá presente, presente. viver o presente, que é um grande presente para nós, né? Para todos nós. Tati, e aí eu quero pedir para você também externar aí, fazer suas derradeiras considerações, Minhas considerações finais. considerações finais, agradecimentos finais aí a essa audiência aí que nos prestigiou. Batemos acima do Sim. 100, né? Nesse Da nossa período de... meta. O nosso presidente está aqui presente, ele estabeleceu a meta, agora, como diz a Dilma, né, a gente chegou na meta, a gente vai ter que dobrar a meta, a gente agora se lascou, gente, porque a gente vai Pois ter que é. dobrar a meta Mas, para a assim, próxima live. Tati, é realmente nesse período que nós estamos aí, uma concorrência de live. Então, quando você tem condição de É, pegar uma live de ter mais de 100 pessoas, a gente tem que realmente ficar feliz. sim, Até porque sim, é nobre o que eu vejo que aí você está fazendo, está trazendo aqui, o que a gente está levando de conteúdo, de conhecimento para as pessoas, né? E divulgando, né, sim. o que nós prezamos, né, dos nossos propósitos, que é cuidar de pessoas e os cuidados paliativos que estão na nossa essência, né? Então, agradecer, né, Tati? A gente tem que agradecer a nossa audiência de hoje, né? A gente agradecer a presença de todo mundo que dispensou um pouquinho do seu tempo para ficar aqui ouvindo o nosso bate-papo, a nossa conversa, né? A nossa equipe Assiste Vida, né? Muito obrigada por estar ali todo dia. O que a gente faz todo dia é milagre, gente. O que a gente faz todo dia se chama milagre, né? Então, a gente cuidar com afeto, cuidar com amor, cuidar com carinho, né? Essa é a essência do nosso propósito, do nosso cuidado. E é todo mundo, né? Que participou, que prestigiou, meus ex-alunos, meus alunos, família, amigos, né? Muito obrigada por terem estado com a gente aqui nesse momento, viu? Fiquem atentos às redes sociais da CIST, que sempre tem muito conteúdo legal acontecendo. Tati, eu quero aqui também externar a gratidão em nome da Assiste Vida, pela sua presença aqui hoje, né? Externar nossa admiração pelo seu trabalho, pela sua contribuição, que você realmente vive os valores da Assiste Vida, né? E pratica isso dentro e fora, né, da Assiste Vida. Né? Você tem contribuído um tanto com a nossa equipe, a nossa líder da Comissão de Cuidados Paliativos, e eu sei o quanto você está sentindo aí, porque a live do Instagram não permite estar com o seu time aí, com toda a equipe, É, você presente aí do lado, mas estão aqui, estão todos aí assistindo, todos aqui, né? estão aqui. Presentes, assistindo, contribuindo também, né? E eu quero, assim, também externar minha admiração por ti, que cada vez a gente tem se Oh, aproximado mais e eu tenho tido a oportunidade de conhecer a profissional maravilhosa que você é e a pessoa maravilhosa que você é também. E quero oh, aproveitar e externar também a gratidão a toda essa audiência, todas essas pessoas que nos prestigiaram nesse momento. E lembrando a todas, a todos que toda quarta-feira a gente tem um momento aqui
E normalmente a gente divulga bem pertinho da quarta-feira, é um momento surpresa aí. E a gente vem ter também uma pessoa bem especial na próxima live aí da semana que vem, viu? Desejo a todos um forte abraço, uma boa semana para todos. E essa live vai estar no Instagram e vai estar também no YouTube na sequência, viu? Forte abraço para todos, pessoal. Tchau. Beijo, gente. Beijo, comissão.